mas esse problema ainda inspira cuidados, essa decisão ainda inspira cuidados, né, a nosso ver, por aqui, porque trouxe, como vamos comentar aqui, né, algumas dúvidas, né, como é que vai ficar o licenciamento municipal depois dessa decisão do STF, ainda que já houvesse medida cautelar, né, já desde 2021, salvo engano, suspenderam os efeitos, mas com a prolação da decisão de mérito final, tem onde ser sem efeitos de modulação, houve uma certa preocupação do órgão gestor municipal, Ministério Público, temos até pauta, né, com o Ministério Público aqui em Salvador, né, nesse mês, para tratar desse tema, gestores da Secretaria de Cidade Sustentável, da nossa sede do Desenvolvimento Urbano, que é quem cuida do nosso licenciamento. Então, qual é a problemática, né? Problemas que vamos enfrentar. Como ficou, então, a competência, né, dos municípios da Bahia, não só Salvador, mas todos os municípios da Bahia, para realizar licenciamento ambiental, especificamente em zona costeira e Mata Atlântica, bioma de Mata Atlântica, na zona urbana, após o julgamento dessa ADI 7007 da Bahia. Considerando que o STF entendeu pela inconstitucionalidade de duas disposições específicas, né, da legislação estadual, que havia promovido uma delegação para os municípios para poder, né, licenciar a respeito desses biomas, especificamente, né, zona costeira, Mata Atlântica, de uma maneira que o STF compreendeu que seria ampla demais, eventualmente usurpando competência, né, concorrente legislativa de União e Estados, e como ficaria então, né, a capacidade de licenciamento dos municípios diante dessa decisão. E também pretendo aqui, né, ponderar com vocês, né, nem dar uma opinião conclusiva, mas ponderar como é que ficaria a capacidade da União, da União através do IBAMA e dos Estados, através dos seus órgãos gestores ambientais, para promover esse tipo de licenciamento, já que o Estado, né, no caso o Estado da Bahia, tinha feito uma delegação aos municípios e isso foi extirpado do ordenamento, né, por essa lei. Então, antes de adentrar, né, nas disposições da ADI, eu queria rapidamente, apenas por uma questão, né, de parâmetro, fazer uma breve menção ao Instituto do Licenciamento Ambiental, né, sob a minha ótica, né. Eu enxergo o licenciamento ambiental como um processo administrativo, que efetivamente o é, né, mas um processo administrativo que ele serve, seja teoricamente ou na prática, ou não deve servir, né, para dificultar os empreendimentos, para verificar qualquer coisa que seja necessária para aquele empreendimento não funcionar bem. O contrário, ele deve ser um instrumento viabilizador da sustentabilidade. É através do licenciamento ambiental, né, que o ente público, seja na ordem municipal, estadual ou federal, vai avaliar naquele caso concreto se aquele empreendimento, aquela atividade, ela tem condições, né, naturalmente, de ser ali instalada, ter operação, e principalmente se serão necessárias medidas mitigadoras, compensatórias, para poder viabilizar aquele empreendimento com sustentabilidade. Então, eu enxergo o licenciamento ambiental como um dos maiores instrumentos, né, do nosso sistema, do nosso ordenamento, para viabilizar, né, a sustentabilidade, esse desenvolvimento sustentável. Então, dito isso, eu passo, né, a enfrentar diretamente o tema, ainda com mais um pequeno preâmbulo que é importante para entender a decisão do STF sobre a competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, prevista no artigo 24.6 da nossa Constituição. Competência concorrência essa que prevê normas gerais, né, como os colegas todos sabem, normas gerais para a União e normas suplementares para os Estados e Distrito Federal. Nossos municípios, né, eu como procurador do município tenho que defender também que, apesar de não estar expresso na Constituição Federal, existe competência também legislativa para o município no âmbito do interesse local, lá pelo artigo 30 da Constituição Federal. Então, o que acontece? Nesses biomas extremamente protegidos de zona costeira, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Serra do Mar, Pantanal, o artigo 225 da Constituição, parágrafo 4º,
traz previsão, né, expressa de considerá-los esses biomas como patrimônio nacional. E boa parte da doutrina e também o próprio STF, na minha leitura dessa lei, tá? Que já li até algumas vezes, diante de todo, né? Silvinha, todo momento minha colega de labuta do dia a dia, né? da coordenação do meio ambiente em Salvador, sempre tem uma pauta a respeito disso, então a gente vai revisitando a decisão. No meu entendimento, o STF tratou aí essa norma, esses biomas, zona costeira e Mata Atlântica, como norma geral em sentido amplo. Então, o que fosse ser legislado, ainda mais da forma que o Estado da Bahia legislou a respeito desses biomas, teria que ser por lei federal, através da União. Não entraria nessa competência legislativa concorrente suplementar do Estado. O STF trouxe essa linha de raciocínio, essa abordagem. Então, o que acontece? Entrando agora, né, na legislação estadual. A lei estadual, né, 10.431 de 2006 sofreu duas alterações, dentre outras, mas essas que vamos pontuar aqui, em 2015. 2 artigos foram modificados seriamente, né? Artigo 19, parágrafo único, artigo 139, parágrafo único. E o que aconteceu com essas modificações? No artigo, né, 19, parágrafo único, houve uma inserção a respeito da zona costeira. O Estado delega aos municípios a atribuição, certo, de licenciamento em zona costeira, de forma que o STF entendeu que foi demasiadamente ampla, em mar e terra, marítimo e terrestre. E fez lá uma certa ressalva, que a decisão do STF nem destaca muito, mas que desde que não houvesse ato regulamentar federal, né, decreto federal regulamentando, o 8437 de 2015, que traz as tipologias, né, determinadas para licenciamento do IBAMA, por força, né, das ponderações da Comissão Tripartite Nacional, né, com participação do CONAMA. Então, o que aconteceu com esse artigo 19? Houve essa delegação, então, o Estado transfere da Bahia, transfere aos municípios o que? Possibilidade de licenciar em zona costeira, mar e terra, né, de uma forma que o STF entendeu bastante ampla. Será que poderia ter feito isso desse jeito? Usurpando, segundo palavras, né, do ministro Zanin, relator dessa lei, usurpando competência concorrente legislativa da União, lá no artigo 24.6, né, da nossa Constituição. Então, esse é o primeiro ponto, né, a ser abordado e discutido. E o segundo ponto está lá no 139, parágrafo 1, que trata também de uma delegação parecida, texto normativo até meio que similar, mas delegando aos municípios a possibilidade de licenciamento em zona urbana de Mata Atlântica, mas também de uma maneira demasiadamente extensiva e menos protetiva ao meio ambiente na visão do STF, porque a legislação federal, a lei de Mata Atlântica, tem previsão até para licenciamento pelo município, até dando um spoiler, né, do final aqui, de como é que vai ficar a competência do município, mas desde que seja em estágio médio de regeneração. E quando o Estado delega, no 139 único, né, dessa lei estadual para os municípios, faz essa delegação para todos os estágios de regeneração. E isso teria, né, promovido aí, além de usurpação de norma geral, de competência da União, também teria feito aí uma delegação menos protetiva para os municípios, né? Deixou que os municípios ficassem com uma competência muito ampla, que não está nem prevista na lei de Mata Atlântica. Então, diante dessas problemáticas, houve a ADI 707, julgada procedente. O STF já tinha dado uma medida cautelar, em 2001, que suspendeu essas disposições. Decisão fundamental, razão de decidir base do STF está na linha de estabelecer, né, de que existe aí uma usurpação de competência pelo Estado, trazendo essas competências aos municípios da Bahia, e também por estabelecer norma, transferir delegação de norma menos protetiva aos municípios. Eu tenho uma observação para fazer, doutor Glauber, que é o seguinte: estava na dúvida se ia falar sobre isso, mas refletindo de ontem para hoje, eu acho que eu entendi
que o Estado quis fazer. Só não fez da forma mais correta. Não foi de todo, sabe, loucura. Que é isso? Como é que faz isso? Como é que usurpa? Não acho que tenha sido assim. Quando você vai ler a disposição de forma bem precisa, você percebe que o legislador estadual tomou certos cuidados. Só não olhou a Constituição, né? Mas no resto tomou alguns cuidados. Todo o resto, a meu ver. Que foi o seguinte: se vocês forem ler a disposição de maneira bem precisa, ele traz lá e cita artigo de lei federal, da Lei 140, complementar, que o Dr. Eduardo já havia comentado, e dizendo assim, ó, eu vou trocar em minutos, que está lá. O que for competência federal não está nessa delegação. O Estado, quando transfere, faz isso. Na zona costeira, entendeu? Então, o Estado transfere, na visão dele, né, tentando se desafogar, imagina, em Lima, tentando passar para os municípios, alguma coisa, está demais aqui. Ele tenta transferir a competência residual que ele tem para legislar sobre zona costeira. Existe uma competência residual dos estados. Aquilo que não está previsto expressamente lá no decreto, né? No decreto federal, aquele que foi feito em decorrência da comissão tripartite. As tipologias, se vocês forem analisar esse decreto de 2015, elas assim, né? Na minha visão, elas são assim, tem muita coisa sobre rodovias próximas da zona costeira, tem muita coisa sobre ferrovias próximas à zona costeira, né? Tem muita coisa sobre usinas hidrelétricas, eólicas próximas à zona costeira, e fala de porto também, é verdade. Não são só essas coisas bem, né? Fala de portos, mas os portos, se você percebe lá nas tipologias desse decreto federal, que fixa a competência da União, do IBAMA, para fazer licenciamento ambiental em zona costeira, você vai perceber que essas tipologias, elas são, na verdade, deixa espaço para a competência residual do Estado. Fala, por exemplo, só um exemplo aqui, diz assim, olha, se for porto com menos de 15 milhões de toneladas, né, circulantes em determinado período, não é competência da União. Isso aí é remanescente do Estado, porque não vai ser certamente interesse local do município. Então, o Estado, fechando esse parêntese, eu acho que tem que pegar essas competências residuais e passar para o município. Fizesse através de uma cooperação, um acordo de cooperação, né, chamasse os municípios que tenham capacidade, que tenham esse interesse, e fizesse acordo de cooperação. Eu acho, né, assim, na minha visão, salvo um impeditivo normativo que eu não esteja enxergando aqui, seria menos perigoso, talvez, do que usurpar a competência da União e transferir para os municípios, tá? Então, deixa esse registro aqui. O próprio Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, enfim, o Estado da Bahia, quando se manifesta nessa ADI, ele entende dessa forma, né? Ele dá uma pincelada desse tipo, mas, curiosamente, em relação à Mata Atlântica, ele concorda com a inconstitucionalidade. A manifestação do Estado é pela inconstitucionalidade. Entende que essa delegação realmente foi extensiva e foi abusiva. E aí, para fechar, né, finalizando aqui, como é que fica então a competência dos estados, dos municípios e da União, em 2 minutos, que eu acho que eu ainda tenho, né, para poder fazer esse tipo de licenciamento, meus colegas. Bom, em relação ao Estado, no que diz respeito ao licenciamento em zona urbana de Mata Atlântica, eu penso que o Estado ainda fica com um protagonismo nesse licenciamento em Mata Atlântica. Tem disposição expressa na Lei de Mata Atlântica, né? Artigo 14, se não me engano, lá da Lei 11.428, a Lei de Mata Atlântica. E aí, os estados ficam com esse protagonismo, mas os municípios podem sim, e desde antes já podiam fazer licenciamentos em zona urbana de Mata Atlântica. O pessoal fica perguntando, Deus, agora não podemos mais licenciar nada. Não é bem assim, sempre pode e vai continuar podendo, desde que o município tenha conselho ambiental com caráter deliberativo. Isso não pode ser apenas em caráter consultivo, né? Tem que ter PDD1, por disposição da Lei de Mata Atlântica. A disposição de lá da lei estadual não falava em PDD1, menos protetivo, e o STF revisou esse tipo de descuidado, de descuido. Anuência por fim, anuência prévia, né, através de parecer técnico do órgão estadual competente. Então, se houver esses requisitos, o município pode licenciar em zona urbana, né, a respeito de Mata Atlântica, sobretudo o SV.
né, a autorização de supressão de vegetação, que é o principal ponto, é o que trata na lei de Mata Atlântica, é o que o STF se concentra mais. O restante ficaria como competência residual dos estados. E para fechar, como é que fica a zona costeira, então? O município ainda tem alguma possibilidade, né, para licenciar em área de zona costeira? E eu conversando, né, com o gestor ambiental do nosso município, tem as capas de celular. Uma compreensão interessante é que se entende que zona costeira em Salvador é muita coisa para tudo. Então, se for travar tudo, você vai travar, né, licenciamentos importantes não só na Avenida Praia, não só os quiosques de praia que o ministro Zanin, lá no, ainda que ele diga, né, que a competência da União, o protagonismo da União, ok, mas ele pontua, ele mesmo pontua na lei, dizendo assim, olha, o município ainda pode, desde que seja um quiosquezinho de praia, na sua competência de interesse local, que permanece. Mas não é bem assim, não dá para ser só isso também. Nossa necessidade é um pouco. Mas o que acontece? Então, para fechar, no que diz respeito à zona costeira, de uma, né, terrestre ou marítima, o protagonismo realmente fica com o IBAMA, certo? Temos a Lei Complementar 140, parágrafo 7º, que fala sobre licenciamento de zona de faixa terrestre e marítima concomitante, que tem decreto específico que traz as tipologias. Foi aquele decreto de 2015 que eu comentei agora há pouco. Isso aí é IBAMA que tem que fazer. O que está naquele decreto é a competência do IBAMA na zona costeira. Mas temos o nosso Plano Nacional, né, Plano Nacional de Gestão Costeira, né, uma lei de 88, 7661, e o decreto 5.300, que regulamenta, artigo 12, se não me engano, traz lá também a disposição que fala, ó, licenciamento é pela União, pelo IBAMA, em zona costeira, se for impacto regional ou nacional. Então temos aí essas previsões para licenciamento federal pelo IBAMA. E para o município fica o quê? Ficaria então o licenciamento em zona costeira do que é de pequeno impacto local, que é o que, segundo me informaram, o que a gente tem feito para não descumprir, né, a decisão. O município tem licenciado aí nessa obra, certo? Não se enquadrando nas hipóteses acima, fica na competência residual do Estado, aquela que ela tentou delegar para o município, usurpando competência da União. Mas o Estado teria, sim, ainda alguma competência no âmbito, né, de zona costeira. E para finalizar, minha última página, prometo, aqui, né, os órgãos ambientais de maior abrangência. Aí, aqui é uma ponderação final, tá? Uma reflexão crítica, que eu vou deixar mais perguntas no ato de resposta, caso alguém depois queira comentar ou trocar ideias. Os órgãos ambientais de maior abrangência, né, como União e Estados, será que eles estão preparados para atender essa demanda? Será que esse gesto do Estado aí não foi um gesto sugestivo? Não estou aguentando, preciso? Né? Então, acredito que deveria haver, no mínimo, uma melhor capacitação. Tá? O IBAMA é um órgão relevante no país, atuante, mas acredito que não tem, aqui na Bahia, pelo menos, né? não tem braço para poder executar tudo no tempo que precisa. Certo? E o órgão estadual também, né, não tem essa capacidade. Então, acho que o melhor aparelhamento talvez seja uma das soluções, e ou fazer também esses eventuais, né, acordos, eventuais parcerias, né, convênios com os entes municipais que tenham essa possibilidade, essa capacidade. E uma última pergunta que é mais complexa, que eu vou lançar no ar, que a gente debate depois, já estão quase me tirando aqui. Como ficam, essa é complicada, hein? Perigosa. Como ficam os licenciamentos realizados pelos municípios? Nessa questão, nesse período da inconstitucionalidade, né, para trás. Né, esses empreendimentos concretizados, não houve modulação. Se tivesse modulação, eu nem tinha colocado esse item aqui. Não teve modulação. Em tese, uma ADI julgada procedente, estipulando normas do ordenamento, qual é a regra geral teórica? Na prática, a gente vê, né? Não vai também derrubar um prédio inteiro por causa disso de qualquer jeito, a não ser que seja um licenciamento completamente absurdo, numa zona restrita, uma APP, algo que não podia construir nada. Mas por uma questão de competência, né, penso ainda que seria possível uma possível solução, tá, gente? Jogando aqui no ar, com validação. É vício de competência. Meus alunos aqui de administrativo, né, vício de competência é sanável. Né? O ente, o licenciamento, aí falei no começo, o processo administrativo que é composto por uma junção coordenada de atos administrativos.
com aqueles 5 elementos básicos. Competência, forma, motivo, objeto, finalidade. Enfim, e a competência é elemento saneado. É possível sanear, desde que o órgão gestor titular entenda que é possível, entenda que é discricionário dele, mas também não vai sair demolindo tudo que foi construído naquele período. Tá? Pode ser, tem gente que descobre, porque a dele não teve uma população. Eu aqui encerro minha fala, agradeço pela paciência e pela atenção.